Em todos esses anos que eu desenvolvo com microcontroladores, houveram projetos em que eu precisei de um timer adicional no dispositivo. Os microcontroladores podem ter 1, 2, 3 timers e naquela ocasião faltou um timer para eu fazer uma temporização extra no meu circuito e por isso eu implementei essa técnica de usar um contador externo para gerar uma base de tempo que eu vou ensinar para você na aula de hoje. Toroid.com.br, encomende os seus transformadores toroidais sob medida para o seu projeto e também tem a Tiger Comp, a loja fera em componentes. Acesse tigercomp.com.br, nas suas compras por lá tem o cupom WRKids para obter desconto. Eu sou Wagner Rambo, estamos aqui no WRKids Channel e essa é mais uma clássica de sexta para você. Estão prontos para mais uma legendária? Let's get started! No exemplo dessa aula eu vou utilizar o PIC16F628A, mas você pode pegar essa ideia e adaptar para qualquer microcontrolador. Então você pode ter a liberdade de utilizar aquele microcontrolador que você preferir. Isso é muito legal, que você pode adaptar para diversos projetos e diversos contextos. Então vamos supor que eu tenho um projeto em que faltou um timer. PIC16F628A, ele tem timer 0, o timer 1 e o timer 2. Eventualmente eu posso utilizar estes 3 timers nas minhas aplicações, mas vamos supor que eu precisasse de uma base de tempo extra e que eu não poderia recorrer aos recursos de software. Então, para não sobrecarregar ainda mais o software do microcontrolador, eu posso implementar um contador externo, que vai me gerar a base de tempo desejada. Então, olha como é simples. Eu estou utilizando, nesse caso, nesse exemplo, o PIC16F628A com o seu clock interno de 4 MHz. Eu posso configurar o clock interno de modo a ter uma saída de clock no RA6. Isso lá nos fuse bits do dispositivo. Então, se eu tenho 4 MHz como clock, eu vou dividir esse valor por 4, resulta em um clock de 1 MHz que eu tenho disponível no pino 15 do PIC16F628A. Esse clock eu aplico em um conjunto de contadores que eu trouxe como exemplo aqui. Esse é o segredinho. Então, estes contadores estão sincronizados com o clock do meu microcontrolador. A entrada de clock desse counter aqui é um 4029, é um contador de 4 bits, que quando ocorre o overflow de contagem, ele gera um pulso em CO aqui no pino 7. Um pulso em low, então na transição de low para high, eu aplico um novo clock em um segundo 4029. Quando esse segundo tiver o seu overflow, gera também o sinal CO, que eu aplico em um terceiro. E o CO desse terceiro é a minha time base que eu vou injetar na interrupção externa do PIC. E aí está o segredinho. Você pode usar esse arranjo quando faltarem timers em microcontroladores ou em dispositivos que não tenham um timer counter para você utilizar, como os microprocessadores. Então, bem legal de você pensar nisso. Outro detalhe é que esse arranjo em particular está configurado para contador decimal. 4029 me dá essa liberdade a partir do seu pino 9. Se eu ligo ele em GND, eu conto até 10 com ele. Então, de 0 até 1010 aqui nas suas saídas, mas eu não vou utilizar as saídas, o que me interessa é essa base de tempo gerada. Então, de certo modo, eu tenho um divisor por 10 aqui, com o segundo 4029 eu tenho um divisor por 100, com o terceiro 4029 eu tenho um divisor por 1000. Logo, o clock de 1 MHz vai resultar em 1 kHz aqui na saída, onde está a minha base de tempo, que eu chamei assim. Então, com isso eu tenho um período, invertendo esse sinal, de 1 milissegundo. Significa que eu consigo gerar uma interrupção externa no PIC a cada milissegundo com esse arranjo, que estará sincronizado com o dispositivo, porque eu pego a base de tempo do dispositivo mesmo, do microcontrolador.
E aí eu consigo, a partir dessa interrupção, tratar ela da forma que eu preferir. Então eu posso gerar outras bases. Eu vou mostrar dois exemplos para você. Primeiro, uma saída aqui que troca o estado, um oscilador normal, que vai me gerar 500 Hz, porque ele fica em nível alto, 1 milissegundo, nível baixo 1 milissegundo, então 2 mili de período dá 500 Hz. E uma outra base de tempo para fazer o famoso blink LED aqui. Então eu consigo um tempo mais lento utilizando um counter auxiliar interno no PIC. Aí eu uso um recurso de software para obter bases ainda maiores. O que é muito legal deste artifício é que eu tenho um hardware trabalhando externamente para mim e eu deixo o software do microcontrolador mais livre. Eu deixo o software mais eficiente. Então, eu deixo esta técnica aí como uma dica adicional para você. Vamos ver o software funcionando. Então, estou com o código na linguagem C. Primeiro, os fuse bits. Observe que eu configurei para oscilador interno com o RA6 sendo um pino de clock out, e o RA7 um I/O. Então, esse é o bit configurado aqui. Desabilitei o Watchdog, Power Up Timer Enable, Reset também, Roundout Disable e as proteções desabilitadas. No mapeamento de hardware, o meu auxiliar, que é no RB6, que vai gerar aquele sinal de 500 Hz, e o LED aqui no RB7. Então aqui está a interrupção. Veja que o software é absurdamente simples, é claro. Em outros contextos você teria outros recursos, você teria a ocupação ali do timer 0, timer 1, timer 2, deste PIC em particular, ou, enfim, outros algoritmos que você estará processando, mas nesse caso, para ilustrar, eu vou direto trabalhar com este timer externo para você ver que a base de tempo funciona muito bem. Então, nós configuramos as saídas, iniciamos ambas desligadas e eu habilito a minha interrupção externa no INTCOM. No loop infinito não acontece nada, eu só vou gerar as interrupções. Então, havendo uma borda de subida no pino de interrupção externa, eu testo a flag aqui, eu limpo a flag por software, como recomenda o manual do fabricante, e tudo que acontece aqui vai rodar a cada milissegundo, a cada 1 milissegundo é o código que roda aqui. Então nós temos uma variável local aqui do tipo static, chamei de counter, que vai incrementar a cada milissegundo, e eu vou inverter o estado de auxiliar, que é o RB6, para gerar aquele clock de 500 Hz. Quando o counter atingir 500, eu tenho uma base de tempo de 500 milissegundos, que veremos na prática, inclusive. Então eu zero o counter e faço o blink no LED aqui. Então veja que com uma resolução de 1 milissegundo, outras variáveis que você possa ter, você pode gerar bases de tempos diversas, é só comparar a variável com o valor que você quer em milissegundos. Então você pode usar essa técnica para microcontroladores antigos que eventualmente não tenham timers ou timers limitados, pode adicionar um timer externo nos mais modernos, como eu trouxe de exemplo aqui. Eu já tive projetos que foi necessário um quarto timer, e também microprocessadores, é muito interessante, para bases de tempo sem ocupar recursos de software, sem utilizar subrotinas ou funções de delay para aprender o processador nelas. Vamos ver funcionando na prática, então eu vou mostrar para você que esse clock aqui e o LED estarão em sincronismo com o sinal do PIC de 1 MHz. Vamos testar. Eu usei o 4029 aqui, mas você pode utilizar qualquer counter que você quiser, é só implementar e seguir essa lógica que eu demonstrei aqui. Você pode usar um único 4029, por exemplo, como um contador de 4 bits. Também vai funcionar como um hardware auxiliar, caso você não queira essa divisão por 1000, como eu implementei aqui. Então, você, a partir desta técnica demonstrada, pode explorar ao máximo estes recursos e obter diversas configurações e bases de tempo. Então, aqui estão os 4029s
E o nosso PIC aqui, o PIC 16F628, já com o código gravado nele. O LED está aqui e os demais sinais do circuito que vamos monitorar com o osciloscópio. Eu vou alimentar o circuito com 5 volts e você já vê aí o blink LED funcionando. É claro que para validar esse funcionamento nós precisaremos fazer as medidas aqui, é o que eu vou fazer com você. Primeiro eu peço a sua inscrição aqui no canal, que é muito importante, aquele like de sempre. Considere também ser membro, veja aqui embaixo, clique no botão Seja Membro e veja as vantagens. O osciloscópio já está ligado, eu vou começar medindo aqui o sinal CO do 4029 com o canal azul. Então nós vemos aqui esse belíssimo sinal de 1 kHz, como você vê na medida do instrumento. Então está funcionando. E essa borda de subida aqui do sinal vai ligada na interrupção externa do PIC, que vai processar aqueles algoritmos que desenvolvemos por lá. Eu vou pegar agora o canal amarelo do osciloscópio e mostrar para você o sinal de 1 mega que vai na entrada dos counters. Então aqui em amarelo nós temos o nosso sinal de 1 MHz. Dando um zoom, você vê aí a onda quadrada em 1 MHz. Uma belíssima onda quadrada. E como nós estamos trigando ambos os sinais aqui, você pode notar que temos os sinais em sincronismo. Esse sinal gera esse sinal de baixa frequência. O sinal de 1 MHz gera o sinal de 1 kHz. Bacana demais. Próximo sinal que vamos analisar aqui é o sinal de 500 Hz. Então vamos ligar o canal azul no RB6 do PIC. E vemos aqui um sinal bacana de 500 Hz de frequência aproximadamente, que está sincronizado com o nosso clock de 1 MHz, também como você pode ver. E aí por fim vamos ver o sinal do LED, ligando o RB7 aqui no canal azul do osciloscópio. Aqui nós temos que dar um zoom out, porque é um clock mais lento. Estamos no modo RAW, e aí eu pauso a aquisição, e eu posso medir com os cursores o tempo em que o LED fica ligado, e olha só que bacana, conseguimos um tempo de 500 milissegundos. Então você vê que a partir da base de tempo gerada aqui pelos nossos counters 4029, esse hardware adicional, eu consigo facilmente obter bases de tempo menores, que eu posso utilizar para o controle de eventos, temporizações, então temporizações mais lentas, ou um clock um pouco mais rápido, como é o caso do clock de 500 Hz, que obtivemos aqui, que pode ser usado, por exemplo, para a multiplexação de um teclado matricial, de displays, de matrizes de LED e por aí vai. Mais uma técnica para os microcontroladores, demonstrada aqui na clássica de sexta. Tem sexta, tem clássica sempre. Deixe aí nos comentários o que achou, já utilizou uma técnica parecida com esta, quer sugerir outros conteúdos, aproveite, estamos sempre de olho nos comentários de vocês. Concluímos mais uma clássica de sexta aqui no canal, muito obrigado por sua companhia. Eu desejo para você um ótimo final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima!